praia em Brasília. Fomos a Brasília em fevereiro desse ano para palestrar no evento A Política Nacional sobre Drogas, um novo paradigma, evento que foi realizado pelo Brasil 247 e pelo Conjur no Royal Tulip de Brasília. Esse evento reuniu atores importantíssimos. O pessoal da ABCCI estava lá, pessoal Cristiano Marona, André Barros, advogados relevantíssimos e, claro, não podemos deixar de falar aqui do ministro do STF, o Gilmar Mendes. Foi muito emocionante ser convidado para palestrar junto com o ministro, afinal de contas, é ele que está à frente de uma das principais decisões que pode mudar realmente o cenário das drogas no nosso país. O Thiago trouxe dados relevantíssimos que vamos deixar aqui para você entender um pouquinho o que a gente abordou durante o evento. E esse segundo impacto, que é o impacto econômico da decisão do STF, na sociedade brasileira e nas empresas, na geração de novos empregos, na geração de inovação no mercado em si. Então, a decisão do STF, nos moldes que ela tem hoje, ela tem, na prática, pouco impacto em termos de consumo. Isso porque a gente está falando que a gente aprendeu isso com Al Capone na proibição do álcool em 1920. Gente? Você proibir alguém de tomar cachaça não muda nada. A pessoa vai continuar tomando a cachaçinha dela da mesma maneira com que você proibir as pessoas de fumarem maconha não muda nada. As pessoas continuam usando. Então, isso a gente já viu, várias pessoas trouxeram isso aqui ao longo do dia, que a regulamentação ela não aumenta o número de usuários. Inclusive, ela ajuda a ter uma política pública muito mais voltada, porque, hoje em dia, se alguém de 12 anos quiser ir na boca e comprar maconha, o traficante não vai perguntar quantos anos ela tem, se ela é maior de idade. Ele simplesmente vai vender. Quando a gente tiver algo regulamentado com políticas públicas, a gente consegue mitigar isso, o que aconteceu com o cigarro nos últimos 15 anos, que a gente vê um percentual da população brasileira diminuindo o consumo de maneira abrupta de cigarro, justamente pela aplicação de políticas públicas. Mas ele não era o único ator relevante. Tinha Marta Machado, Cecília Galício, Dudu Carneiro e tanta gente legal. No nosso painel, que foi o último, fizemos um fechamento incrível falando sobre o potencial econômico que a cannabis tem no país. Confira agora um pouquinho da minha fala lá no evento de Brasília. Mas eu vou trazer um dado que também muita gente falou aqui sobre o mercado medicinal já existir. E existir para poucas pessoas. E esse mercado de poucas pessoas já gira para 672 mil pacientes, 852 milhões de reais. E isso inclui o faturamento das associações, tá? E os pacientes das associações. Ou seja, um mercado que todo mundo ainda está dando uma escondidinha, assim, que a gente está fingindo que não existe, está muito perto de ser um mercado bilionário. E, de novo, acho que eu não preciso bater na tecla, estamos deixando tudo isso praticamente para outros países. E essa é apenas uma provocação, porque então a gente está falando que tem quase 1 bilhão na mesa aí no mercado medicinal, 7,7 no mínimo, que está sendo investido anualmente para se cumprir com a lei de drogas, mas quanto que poderia então estar sendo gerado por um mercado regulamentado? Porque a gente descriminalizou, o que tira um pouco, como a gente ouviu na mesa anterior, do peso sobre o usuário. Agora, a pessoa que está vendendo, ela continua faturando. E como bem disse o André, a pessoa que está financiando, ela está ganhando muito mais e pior. Ela está escondidíssima, ela está tranquilíssima. Essa não sofre nenhum medo. E fomos falar do mesmo assunto com a Ana Paula Porfírio, chefe da assessoria do ministro Fávaro, que é do MAPA. E lá a gente conversou um pouco sobre o que pode acontecer com o cânhamo no país. Mas claro que depois dessas visitas tão importantes, a gente não podia deixar de dar uma voltinha pela cidade icônica, conhecer alguns dos lugares mais importantes e que são aí caricatos do nosso Brasil, assim como não podíamos deixar de ir comer no restaurante da Tia Zélia, um dos lugares preferidos do presidente Lula, e nem de comer mais um pouquinho com os nossos amigos Rafael e Ana, que sempre nos recebem tão bem por lá, e claro, passar no O Dispensário, uma iniciativa incrível e revolucionária do Fernando e da Ju,
que são também de Brasília e acabam nos recebendo sempre. Brasília sempre surpreende, mas dessa vez levamos o Lucas Bicalho e o Lucas Goulart conosco. Foi super importante para nós, da Caia, ter esse espaço com o nosso time e ficamos muito felizes de estar participando ativamente das mudanças que vêm por aí. E claro que a gente não podia te deixar sem um gostinho de quero mais. Confere agora o fim da minha fala lá no evento. Bom, a gente fez um estudo em 2021, a gente pegou mais de 40 países que tinham regulamentado. E a primeira coisa que a gente descobriu demora 4 anos para a gente chegar em algum lugar de estabilidade. Os primeiros 4 anos do mercado, muita coisa muda, muito difícil entender o tamanho que ele vai ter e se o que foi decidido ali no começo vai dar certo, porque às vezes tem que ter alguns ajustes. Bom, feito isso, a gente projetou para o Brasil e aí a gente chegou num número que é o seguinte: o mercado apenas recreativo poderia girar algo em torno de 12 bilhões de reais. E esse é o número se a gente considerar uma maconha de R$5. Então, é um número assim, não vou falar que é um número baixíssimo, mas para quem aí é usuário ou já ouviu falar disso, é um número que é uma realidade em vários lugares do país. E esse mesmo mercado de 12 bilhões, se composto aí com cânhamo industrial e uma cannabis medicinal produzida aqui no Brasil, né, com todas as coisas importantes que a mesa do medicinal trouxe, juntos poderiam girar 26,1 bilhões. Número esse que, se a gente somar com alguns números que a gente falou aqui, poderiam, então, complementar esses gastos que a gente está tendo, porque hoje a gente está só gastando e não está recebendo nada. E aí, só...